A discussão aqui, né, eu trago a partir dessa atuação, né, e a minha área de pesquisa aí sobre a violência de Estado, e fazendo aí, né, para fazer a discussão da violência de Estado, fazendo uma discussão a partir, né, de uma compreensão do lugar do Estado na própria estrutura, né, da sociedade, né? E aí eu trouxe, bom, então aí o objetivo aí é que a gente possa, né, a minha fala aqui possa estimular reflexões e a partir, né, do diálogo aí com a Luciana, que eu também entendo que será bastante importante, a gente possa aí entrar na questão, né, da como a violência estrutural, a violência de Estado, ela é provocadora ou ela é propulsora, né, da violência de gênero, né? Bem, então aqui eu trouxe uma espécie de um percurso, né, para a gente poder fazer essa discussão, e aí o percurso, vocês estão vendo que o percurso ele é todo, ele não é linear, né, ele é cheio de idas e vindas, porque é a forma que eu entendo que é possível a gente produzir conhecimento, né? E tratar de um tema, né, que é um tema que, do qual, né, nós estamos imersos, né, se torna muito mais difícil, né? É quase que como se nós tivéssemos que sair de nós mesmos, né? Tivéssemos que fazer um movimento de, né, como se fosse algo meta, né? Tivesse para além de nós para nós podermos olhar para isso mesmo. Então, entendo que é necessário, inclusive, a gente poder fazer uma reflexão sobre como é que se constrói o conhecimento sobre esses temas que são temas que nos dizem respeito enquanto seres humanos, enquanto mulheres, né? E aí eu tenho também tentado, né, fazer essa reflexão sobre a produção do conhecimento sobre os temas, porque muitas vezes a gente utiliza, né, até uma definição, né, e quase que uma justificativa de que aquilo que está sendo dito é tão verdadeiro porque ele está sendo comprovado cientificamente, né? Quase como com a ideia de que se é científico é isento, né? Como se não tivesse nenhum como se a ciência ela fosse totalmente neutra, né? Então, eu entendo que para fazer uma discussão, né, sobre violência, fazer uma discussão sobre violência estrutural, violência de Estado, a gente tem que partir do pressuposto de que a ciência não é neutra, né? E não tem problema, né? É importante que tenha, né, posição, mas é importante que a gente coloque isso na mesa, né, de que existe, né, a ciência, ela é produzida a partir de determinada visão de mundo, de determinadas intencionalidades, e, portanto, é passível de questionamento, por isso que a gente também avança, né, na medida em que a gente vai questionando, a gente vai tendo aí determinados avanços, né? Mas, de uma certa forma, né, tem quase que né, uma compreensão e uma definição de que a ciência é quase como se fosse algo que não pode, né, que se está comprovado cientificamente, aquilo está sendo dado, embora hoje se tenha questionado muito a ciência, né? Então, também assim, eu trago essa discussão, mas com muita com a necessidade da gente fazer a discussão para podermos avançar na ciência, mas compreendendo que o conhecimento científico ele é extremamente importante e necessário, inclusive para combater, né, processos em que a ideologia, né, a ideologia, né, e as intencionalidades elas se sobreponham, né? Então muitas vezes os argumentos eles são colocados contra a ciência como se não tivesse um outro conhecimento ou uma outra ciência que tivesse combatendo, né, uma determinada visão aí de ciência. E aí, para isso, eu acho que é super importante a gente partir do pressuposto de que existem aí diversas epistemologias, né? Porque existem diversas, né, compreensões de mundo e nós, né, desde muito cedo, nós somos totalmente educados e nos apropriamos, né, de uma concepção de mundo que é totalmente ocidental, né? Então, aí nós... e ocidental europeu, né, no máximo do norte, né, europeu e americano. Então, até a nossa forma, né, de produzir a compreensão sobre a realidade, ela é algo que
é incorporada a partir de uma visão de mundo que não é uma visão de mundo que tem uma relação com o nosso próprio processo histórico aqui na América Latina e no Brasil, né? Então, e muito menos, né, na nossa relação com os países com o hemisfério sul, né? Falando de África, né? E falando, né, inclusive, né? Hoje a Índia tem um domínio, né, um pouco maior, mas é quase que um universo que a gente não tem relação, e se a gente for para o Oriente, né, isso não tem, quase a gente nem estuda e nem conhece isso, né? Então é um mundo que assim, é pouco apropriado por nós e pouco nos influencia aí no processo de produção do conhecimento, né? Então, gostaria de ressaltar aqui a importância da gente poder pensar a produção do conhecimento, né, poder pensar o conhecimento científico como uma das formas de compreender a realidade, né? E eu entendo que essa forma de compreender a realidade a partir da ciência, ela se fortalece quando essa ciência está imbricada, né, está totalmente em diálogo e numa construção conjunta com as lutas sociais, né? Por quê? Porque é a partir da luta, né, a partir da experiência concreta dos sujeitos, é que a gente tem, inclusive, condições de identificar se aquele conceito, se aquela teoria, ela realmente, ela explica, ela possibilita avançar, ela dá suporte para que as práticas sociais, para que as experiências sociais, elas possam, né, avançar no sentido de um projeto de sociedade. Então, por isso que eu disse que a ciência ela não é neutra, né? Nós aportamos conhecimento, nós produzimos conhecimento com uma determinada intencionalidade e a partir aí de um projeto de sociedade, né? E aí eu tenho entendido, né, que o método, o materialismo histórico dialético, ele tem sido muito importante, mas que é necessário ele estar, né, no caso da sociedade brasileira, aí, totalmente, né, sendo discutido, debatido numa perspectiva decolonial, né? Justamente pelo nosso decolonial, né, e que possa também, né, nessa decolonialidade, também discutir, né, a questão de gênero e a questão, né, da religião e da cultura, porque eu acho que essa intersecção, classe, gênero, etnia e raça, e religião e cultura, né, são elementos estruturantes, né, da nossa formação social, econômica, política e cultural, né, da sociedade brasileira. Então, não tem como a gente compreender a sociedade brasileira, não tem como a gente pensar, né, atuações, né, para reconstruirmos, né, aspectos da nossa cultura, se nós não compreendermos, né, como que essa sociedade, né, ela se constitui pensando, né, a partir dessa intersecção classe, gênero, etnia e cultura. Por quê? Porque eu estou falando de uma mulher, né, que pertence a uma determinada que pertence à classe trabalhadora, né, que ela pertence a uma raça que historicamente, né, foi porque a raça é uma construção social, né, e tem intencionalidade sobre isso, e que historicamente, né, foi colocado no lugar de subordinação, né, é difícil a gente romper, né, com formas estruturais, né, que estão colocadas na nossa sociedade, né. E aí eu acho que é bastante interessante a gente poder pensar essa questão da estrutura, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala da questão da estrutura social, né, a gente fala como se fosse algo que tivesse muito acima de nós, né, sujeitos e sujeitas dessa história, né? Eu sempre faço essa relação, né, que muitas vezes quando a gente liga, né, a gente está com um problema, em geral, né, a gente está com um problema telefônico, né, agora com a internet, ou no banco, né, a gente liga e alguém atende e fala assim, olha, me desculpe, não dá para resolver o problema, não dá para te responder, porque o problema é no sistema, né? E aí você fala assim, tá, e aí? Se o problema é no sistema, então, assim, é como se o sistema tivesse muito acima de qualquer atuação nossa, intervenção nossa, né, para poder mudar essa estrutura. Então, assim, eu sempre penso também que há uma relação, né, que ela é, né, de retroalimentação entre a experiência concreta dos sujeitos, né, a questão da subjetividade, né, como é que essa estrutura impacta no sujeito e como é que a atuação do sujeito
né? E aí não é o sujeito, mas são os sujeitos, né? E as sujeitas na relação coletiva aí constrói essa objetividade, né? Então, por isso que, né, pensar também essa formação social, econômica, política e cultural do Brasil, é necessário também a gente fazer essa relação entre a vida concreta, né, como é que isso se materializa lá no cotidiano, né, das pessoas, né, a partir, né, dos processos que nós temos, né, na estrutura, enquanto estrutura social, enquanto cultura, né, enquanto poder econômico, enquanto poder político, né? E aí sempre, né, achei interessante também quando a gente foi começar aqui a conversa, né, disse, olha, todo ato é um ato político, lógico, né, porque se nós somos, e eu reitero, e achei bacana, né, nós, né, enquanto seres humanos, somos seres que vivemos socialmente, né? Então, para sobrevivermos, nós estabelecemos relações sociais. E ao estabelecer relações sociais, né, nós estamos estabelecendo relações que são relações de poder, né? Então, o poder, ele se dá a partir de relações sociais, que eu posso ter relações mais horizontais, né, mais compartilhadas, e posso ter uma relação em que uma vontade se sobrepõe à outra, né? Então, o poder, ele pode ser coletivo, ele pode ser de um grupo, ele pode ser de uma pessoa, né? Então, quando nós estamos falando de poder, né, nós estamos falando de algo que se produz nas relações sociais. E para convivermos em sociedade, né, foram criadas aí instâncias, né, que vão ter a legitimidade para exercer o poder. Entre elas, o Estado. Né? O Estado é a estrutura, né, que tem, né, a prerrogativa, que tem a legitimidade, né, para o exercício, né, do poder em nome da coletividade, né? Inclusive tem a prerrogativa aí de fazer o uso da força física quando necessário. Quando necessário também, aí é discutível quando necessário, né? Quando necessário. Então, veja, então aqui eu estou colocando alguns elementos, né, que eu entendo que eles são fundamentais, né, para a gente poder fazer uma compreensão sobre a violência estrutural e a violência de Estado, de modo muito especial na sociedade brasileira, né? E aí eu gostaria, né, de chamar a atenção, né, para alguns aspectos, né, que estão presentes aqui na sociedade brasileira, né, que né, a partir dessa compreensão, né, de que a violência, né, ela é decorrente das relações históricas de poder, né, na nossa sociedade, nós vamos identificando que, tanto nas decisões políticas, né, como na vida material, a gente vai vendo o quanto que essas relações históricas de poder, elas vão permitindo, né, que algumas vontades se sobreponham sobre outros grupos que acessam, né, outros grupos ou segmentos da nossa sociedade que né, não têm tido condições ou não têm sido, né, não tem no próprio processo, né, estrutural, tem tido ainda, né, dificuldade de fazer com que tem acesso aos espaços de tomada de decisão ou de poder, justamente para poder fazer com que essa lógica, né, seja transformada. E aí, por que né, a gente tem tido essa dificuldade? Né? Então, acho que tem ainda, né, pensando aí na questão dos direitos humanos, né, que também essa atividade aqui, ela faz parte, né, desse processo, né, nessa jornada preparatória aí para o 10 de dezembro, né? Porque também temos, né, identificados que direitos humanos básicos, né, têm sido transformados em bens de consumo, né, e muitas vezes como algo que
para determinada classe, né, e gênero, isso tem sido quase como que um pré-requisito, né, tem sido estabelecido pré-requisitos para você poder ter o direito que é um direito garantido, né? E aí, para ser bem explícito, quando a gente vê, por exemplo, as condicionalidades nas políticas públicas, né? Para você ter direito a ter dignidade, você é submetido a determinadas condicionalidades que, se você pertencesse a uma outra classe, né? Se você não fosse mulher, você não precisaria passar por aquelas condicionalidades para garantir, por exemplo, para o seu filho um kit material ou um material escolar, eu estou dizendo, né? Ou acesso à alimentação, a determinados programas, inclusive de políticas públicas, né? E aí, né, já a partir desse elemento, né, eu já chamo a atenção tanto para esse papel do Estado, né, que ele, ao mesmo tempo, teria a responsabilidade de garantir direitos sociais por meio, né, das políticas públicas, como que até mesmo por meio de uma política pública, esse Estado, ele submete determinadas classes, e de modo especial as mulheres, a uma condição de ter que fazer comprovações que outros não passam. Então, assim, o Estado que, ao mesmo tempo, ele passa a ter um papel de controlar, ele utiliza instrumentos institucionais, né, por isso que a gente também fala, né, da violência estrutural, mas também institucional, porque justamente a partir desses mecanismos, né, até mesmo de políticas públicas, tem condição de fazer o controle sobre determinados corpos, né? E aí temos visto, né, que historicamente são os corpos das mulheres, né, e das crianças que tem muito mais, né, que o Estado tem muito mais controle, né, sobre ele, até mesmo por meio das políticas públicas, né, por meio das instituições que estão aí, que fazem parte, né, do próprio Estado, né? Então, mulheres, crianças, e inclusive, né, e a população negra pela via do próprio encarceramento, né? Então, mas que eu acredito que a Luciana depois vai poder tratar melhor essa questão, né? E aí, né, pelo encarceramento e também pelo número, né, de homicídios que nós temos tido, inclusive pela força militarizada, né? Então, que temos, né, discutido aí a partir do conceito de necropolítica, ou seja, então não é algo, há uma intencionalidade, há uma correlação de força para eliminar determinados sujeitos que não são sujeitos e sujeitas, né, que não são, né, pensados nessa composição de um projeto de sociedade que tem sido hegemônico, né, ao longo da história. Bom, mas aí eu gostaria também de chamar a atenção aqui, né, para a dificuldade que a gente tem aqui na nossa sociedade, na sociedade brasileira, inclusive nesse período democrático, né, que é o desafio, né, de definir o que é violência, né? Então, assim, quando a gente fala assim, o que é violência, né? As pessoas entendem que violência é só algo quando realmente você tem algo físico, né? Que a pessoa fisicamente você visualiza que há uma violência, né? Então, aqui na sociedade brasileira, né, por conta do nosso processo sócio-histórico, né, e até muitas vezes de não relacionar isso com aspectos muito concretos da vida das pessoas, né, a gente tem muita dificuldade em perceber o quanto que a violência está presente no nosso cotidiano. Então, nós temos quase que uma naturalização da violência, né? Então, a violência está tão presente, ela faz tanto parte da nossa cultura, da nossa dinâmica, né, de vida na nossa sociedade, e que nós temos dificuldade de compreender, de perceber, de identificar que nós estamos vivendo processos, né, de violência, né? Então, nós, desde, né, a forma como... E isso, travestido, que eu acho que isso que é bem interessante, né? Isso aqui, isso. Que é interessante, porque isso foi feito, né, a partir de uma construção social, né, na nossa sociedade, né? Porque os próprios estudos, né, da sociologia apresentam que a sociedade brasileira é uma sociedade que é
democrática, né? Então, a questão da democracia racial é uma sociedade em que você tem é uma sociedade acolhedora, é uma sociedade, né, que dribla, né, as dificuldades, né? Então, até as músicas, né, que nós temos, né? Então, como é que a nossa sociedade, apesar, né, da desigualdade, apesar de tudo isso, é um povo que é batalhador, que luta, né? E que é um povo, e que eu não discordo disso, né? Eu concordo plenamente que é um povo batalhador e que luta, porque senão nós não sobreviveríamos frente a tanta violação, né, de direitos e de dignidade que nós temos, né, na nossa sociedade. Mas tem uma construção, né, do povo brasileiro como esse povo mestiço, como esse povo democrático do ponto de vista racial, desse povo que consegue conviver com as diferenças, só que diferença, nós estamos falando de desigualdade, só que as pessoas passam a entender que desigualdade é diferença, né? Não é diferença, é desigualdade mesmo, nós estamos falando que alguns dominam mais, né, e sobrepõem a sua visão de mundo e as suas intenções sobre os outros, né? Então, nós temos muita dificuldade ainda, né, de perceber, por conta dessa construção que foi sendo feita dentro da própria ciência, né, dentro da própria academia, e isso, né, na nossa formação, né, dentro da própria escola, como também nas nossas relações, né? Nós vamos entender, vamos construindo esse imaginário, né, de que essas violências que estão nas piadas, as violências que estão, né, na tratativa, no diálogo, no dia a dia, não são violências, né? É um jeito de ser, né? É um jeito de ser da sociedade brasileira. Então, acho que, né, nós temos que enfrentar isso justamente para desnaturalizar, né, e entendermos que isso não é algo, né, passível de ser aceito, né? Nós temos que contrapor isso. Agora, essa questão, né, essa forma de contrapor, né, e aí só, né, reforçando que isso vai sendo, né, essa violência que está presente na nossa sociedade, né, é decorrente da colonização, né, com escravidão e nosso modelo de colonização, né, porque realmente a nossa colonização ela foi uma colonização de exploração, né? Ninguém veio aqui para a América do Sul, especificamente o Brasil, né, para construir uma vida aqui, né? As pessoas vieram, né, aqui para fazer um processo de colonização, de exploração da população que estava aqui, de exploração dos bens ambientais, né, os bens da natureza. Então, nós vivemos aí, né, um processo de colonização com expropriação, né? Então, assim, ainda isso está presente na nossa sociedade, que ainda tem o quê? Ainda continua vindo pessoas de fora para se apropriar, né, do nosso território, da nossa cultura, para explorar, né? Então, ainda continua sendo um território de exploração. E isso somado ao processo de escravidão, né, que nós tivemos aqui, né, de escravização, né, na verdade, né, de povos, né, considerando o número, né, de pessoas que vieram aqui na condição, né, de escravizados, né, e nessa condição de escravizados quase que como propriedade de outros, né? E aí nós temos, né, um patriarcado que vem já da cultura, né, europeia, né, e que vai sendo, né, introjetado aqui na nossa sociedade, e penso que o acesso ao conhecimento, né, é algo que vai possibilitar. Por que é tão impedido? Né? Por que as mulheres vão estar, né, nas escolas, vão votar tão tardiamente? Porque quando nós estamos falando de educação e quando nós estamos falando de poder, né, são duas coisas, né, que permitem justamente você fazer quase que ter elemento para inverter essa forma de estruturação, né, de um processo de submissão, né, de determinados sujeitos e sujeitas, né, no caso, em relação a uma construção social em que homem, branco, hétero é que tem os espaços, né, tem acesso aos espaços de poder e de tomada de decisão. Né? Agora, Ayane,
Oi, pode falar. Já passaram 25 minutos, tá? Só para te alertar do tempo. Tá. Então, mas era meia hora, não é isso? Meia hora que eu posso falar, é isso? Pode concluir, sim, com certeza. Posso? Tá bom. Então tá. Mas agradeço. Bom, então aí eu também gostaria de chamar a atenção também para esse nosso legado, né, que é um legado que é um legado da militarização no Brasil, né? Acho que a gente fala muito também aqui do legado da ditadura militar, mas também gostaria de ressaltar aqui que até o nosso processo de construção da República, né, é um processo de uma construção da República a partir, né, dos militares, né? Então, de fato, os militares nunca deixaram o poder na nossa sociedade, na sociedade brasileira, e, né, inclusive, tem aquele livro do José Murilo de Carvalho, né, que ele vai chamar, que o título é Os Bestializados, né? Porque justamente ele vai demonstrar que processo de república é esse, né? A república ela foi instituída sem que o povo sequer soubesse o que era a república, né? Então, pensando aí na questão, né, do Estado e dos espaços, né, de decisão e de deliberação de ação para o funcionamento da sociedade, né, nós temos aí um processo de militarização mesmo da própria vida. E fazer, onde é que está isso? Por exemplo, na escola, né? Na escola nós continuamos sentando um atrás do outro, né? Aquelas cadeiras um atrás do outro, e a disciplina é um elemento que até hoje, né, se conta, né, para você na aprovação, né, dos estudantes, né, principalmente no ensino fundamental, você vai ter nota se você for bem na prova e se você for disciplinado, né? Então, também qualquer ato seu de questionamento em relação à ordem estabelecida é algo tido como insurgência, né? Então, veja o quanto que essa forma de compreender, né, o funcionamento da sociedade, ele né, ele está, assim, essa forma de compreender, né, da militarização, da disciplina, da ordem, é algo que ainda, né, está presente nessa forma de funcionamento aqui da nossa sociedade, né? Mas aí eu queria chamar a atenção também, né, que por um outro aspecto, que é o seguinte, né, muitas vezes a gente vai falando, né, de opressão, né, quanto que o nosso processo histórico, né, ele é um processo que vai, né, sendo constituído a partir dessa violência, né, que é uma violência que se dá a partir né, de uma construção sócio-histórica, e muitas vezes a gente vai falando, tá, então qual é a saída, né? Acho super interessante aquele livro, né, da Lélia Gonzalez, quando ela, né, faz o relato ali de que foram chamados para a academia, né, um grupo foi chamado na academia justamente para poder fazer uma discussão sobre a condição do negro no Brasil, e aí começou a discutir, mas né, há muito processo de opressão, e aí ela diz assim, mas puxa vida, nós fomos chamados aqui para que depois de tanto estudo as pessoas apresentassem para nós que nós somos oprimidos, isso eu já sabia, porque eu vivo isso, né, e nós vivemos isso no cotidiano, nós sentimos isso no cotidiano, mas então, assim, a partir disso, né, o que a gente consegue construir, né? Acredito que também pelo próprio processo histórico, que não é algo que a gente, né, aprende na escola, mas a gente aprende nesses espaços aqui como esse, né, de formação, que é justamente as possibilidades que a luta nos dá, né? Porque penso que esse processo de enfrentamento, né, da violência estrutural e da violência de Estado, né, ela só pode ser contestada, só pode ser construído né, outras perspectivas a partir do momento em que a gente tem determinados vínculos estabelecidos, né? Então, não é um sujeito, uma sujeita que vai fazer esse processo de transformação, né? Mas, sozinhos, eu digo. Mas, a partir do momento em que você tem, né, as lutas, elas vão se dando a partir do momento em que você tem identidade, né? A partir do momento em que você, a partir dos processos de formação, de reflexão, vai sendo identificado que aquilo que é vivido por mim, que é vivido por outro, né, é algo que é comum e que não diz respeito à nossa atuação enquanto sujeito, mas sim algo que
socialmente está estabelecido. Então, ter essa compreensão, né, de que não é tirar a culpa do sujeito, né, que não é a culpabilização porque a nossa sociedade também faz isso, né, ela cria processos de culpa para os sujeitos, e aí a religião tem um peso muito forte, por isso que eu disse que a presença da religião na nossa sociedade, ela cumpre um papel muito importante para a reiteração das violências, né? Acredito eu, estou colocando aqui para a gente discutir, porque há um processo de autoculpabilização, né, e de, inclusive, né, pessoas que pertencem ao mesmo grupo culparem o outro. Então, a partir do momento em que há essa reflexão, né, que você começa a identificar que isso não é de responsabilidade do sujeito e da sujeita, mas é algo, né, que socialmente está construído, e as pessoas começam a criar vínculos, identidade, e identificarem que tem elementos que dão sustentação para uma ação coletiva, né, eu acredito que a gente consiga, né, dar passo. Historicamente, né, também tem sido possível dar passos importantes, né, no sentido de romper com o silenciamento, né, de ter algumas, né, inclusive questionamentos das próprias leis, porque as leis também não são neutras, né, as leis elas foram construídas, né, historicamente por homens brancos, letrados, né, então as leis elas precisam justamente serem elaboradas de forma que elas possam né, conduzir, né, ou estar de acordo com um projeto de sociedade que faça sentido, né, para essa sociedade que é diversa, que tem que ser diversa, não desigual, né, tem que ser diversa e que tem aí, né, possibilidades de ter, né, as especificidades, né, dos diferentes sujeitos e sujeitas sendo previstos, né, nessa legislação, na estruturação, né, inclusive dos espaços de poder. Agora, essa transformação, né, eu acredito que ela só é possível a partir de momento, né, de processos formativos, a partir, né, de vínculos, e vínculos que sejam orgânicos mesmo, né, que a partir da reflexão, quando tiver uma violência ali no cotidiano, no dia a dia, as pessoas saibam com quem elas podem contar, né, nessa luta e nesse processo aí de enfrentamento. Bom, eu paro por aqui, né, para a Luciana também fazer ali as suas colocações e podemos conversar a partir dos elementos aqui que foram apresentados, tá? Então, obrigada. Oi. Em primeiro lugar, boa tarde. Acho que foi bem legal a Rayane ter começado, agradecer o convite do sindicato mais uma vez, porque penso que o fundamental para o nosso debate é exatamente localizar que as violências de gênero não são um mero desvio, né? Nem do ponto de vista do seu aspecto social, coletivo, nem do ponto de vista individual. Obviamente, são um comportamento no aspecto individual considerado desviante e que a gente precisa cobrar responsabilização. Mas compreender que ela é parte e resultado de uma perspectiva de mundo, eu penso que é muito importante para que a gente possa efetivamente conseguir combater esse tipo de violação, que é a mais comum no mundo inteiro, né? Assim, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres em nível internacional. Em 83 países o Brasil já há pelo menos 6 anos mantém o seu lugar no ranking ali de assassinatos de mulheres. E é importante também diferenciar o conceito de assassinatos de mulheres do conceito de feminicídio, porque nem todo assassinato de mulher é um feminicídio, né? Acho que isso é importante. Isso não vem meramente de um comportamento equivocado de um ou outro indivíduo ou de muitos indivíduos. É produto de uma construção social que começa, e é importante localizar isso, na minha opinião, para compreender o nosso papel, né? Começa na brincadeirinha de quando nasce um menininho, a gente reproduz ainda no século XXI o velho ditado do segurem as suas cabras porque o meu bode está solto. Né? A gente ainda reproduz dentro das nossas... A gente enquanto sociedade, né? Não necessariamente nós aqui.
A gente ainda reproduz, é uma sociedade que ainda reproduz a lógica de que o menino que chega em casa e apanhou na escola, ele apanha em casa também, porque ele deveria ter reagido com violência à agressão que ele sofreu na rua. Ao invés da gente problematizar a violência do outro, é uma sociedade que estimula a lógica da violência, e particularmente para os meninos, a necessidade de conseguir tudo, de conquistar tudo, ainda que ao custo da violência, para serem efetivamente reconhecidos em sua masculinidade. Obviamente, essa conta não fecha a hora que esse menino cresce e entra em interação social com as meninas criadas para serem belas, recatadas e do lar, para não exercerem a sua sexualidade, para serem submissas. É o único momento em que a conta fecha, né? Porque a gente é uma sociedade que educa as meninas a aceitar tudo, desde aquele clássico: seja educadinha e aceite o beijinho, o abracinho do estranho, da estranha, quando a criança é pequena. E quando não se faz isso, muitas vezes há um julgamento às mães, né? Ai, como essa mãe não educa essa criança que não aceita um abraço, um beijo de um estranho, ou seja, ela não é educada para aceitar um toque que não foi autorizado. E isso na nossa sociedade é visto como falta de educação. Aí a gente chega nos índices de violência em patamares de números de guerra que a gente tem e não se explica, mas não se explica muito. O nosso processo de produção de conhecimento, a nossa cosmovisão, né, ocidental, a nossa visão de mundo, e é até perigoso dizer isso num ambiente gravado na atualidade, mas desgraçadamente, né, o nosso processo de desenvolvimento mental e científico, que se auto-intitula iluminista, a gente precisa pensar que é um processo de construção de conhecimento e de legitimidade de uma estrutura social que surge na esteira do imperialismo colonialista e da escravização, e que foi a teoria para justificar isso. É o melhor que a sociedade produziu até hoje, do ponto de vista do que é o seu comparativo com a Idade Média. Mas está longe de ser neutro, como falou a Rayane, e traz no seu gene, nos seus genes, a necessidade de legitimar, desde o processo do que é ciência, né, reconhecido ou não como ciência, passando pelo estabelecimento de todo o arcabouço legislativo internacional e pelo que são as nossas tradições, que nada mais são do que convenções reconhecidas socialmente que vão se, né, repassando no tempo, a partir da necessidade de justificar que algumas pessoas poderiam explorar a morte, torturar, mutilar, se viciar sexualmente e vender outras pessoas, que sequer éramos consideradas pessoas. A gente não pode considerar que eu costumo chamar de modo escravista, embora ele seja, na minha perspectiva, ele é parte do desenvolvimento do capitalismo, ele não é outra coisa, mas eu gosto de classificar como um modo escravista porque ele tem muitas diferenças, né, do que é o nosso capitalismo moderno, contemporâneo. A gente não pode considerar que os escravocratas, o escravismo, se baseou tão somente na chamada tese da maldade humana. Ele teve toda uma estrutura de construção jurídica, social, sociológica, para justificar que todas aquelas violências cometidas contra uma parcela da humanidade eram possíveis, religiosidade, né, fundamentos filosóficos religiosos, porque aquela parcela violentada não era sequer humana. Essas são as bases da nossa visão de mundo ocidental, né? O que, em grande medida, na minha opinião, explica, e acho que o Achille Mbembe faz isso muito bem, porque a África foi, né, o continente africano foi subjugado dessa forma. Porque os povos originários no nosso continente foram subjugados como foram? Porque são cosmovisões completamente distintas.
né? Em África, a filosofia africana parte, né, isso pré-colonização, obviamente, hoje o continente africano também tem todas as influências e problemas que o capitalismo como um modo de produção sistêmico coloca para o conjunto da humanidade. Mas a África pré-colonial, os povos chamados hoje de indígenas, né, os povos originários pré-colonização, tinham uma perspectiva de mundo que é tão oposta à nossa ocidental, né, qual é a nossa primeira forma de se reconhecer no mundo? Eu não sou o outro, né? O que eu tenho de diferente do outro? Essa é a nossa primeira forma de, né, nos encontrarmos no mundo. Para os povos de origem indígena no nosso continente e dentro das diversas nações e povos do continente africano, a cosmovisão é a da chamada filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos. É a coletividade que me constitui. Então, o jogo jamais foi de igual para igual no processo de colonização, porque um lado não reconhecia no outro lado sequer a humanidade e o outro lado via limites, mesmo em guerras muito sangrentas, em processos de resistência, que obviamente respondiam à violência que estava posta no processo do imperialismo colonial, mas uma outra lógica de vida. Né? E parece muito distante, muito longe a gente falar de violência contra a mulher e trazer isso, mas é isso que, em última instância, legitima, né, a piadinha do segure os seus bodes, segure suas cabras, porque o meu bode está solto. Né? É isso que legitima, né, a naturalização com a qual a gente diz que o menino precisa conquistar. Né? É isso que autoriza, não sei se vocês viram essa semana, numa faculdade de medicina no Amazonas, durante um processo de aula, né, de intubação, a estudante de medicina esqueceu de passar o lubrificante no tubo para poder fazer o procedimento. E o professor, naturalmente, tranquilamente, numa aula gravada, para a sorte da sociedade, fala para ela: quando você for estuprada, você vai levar o KY ou você vai querer a seco mesmo? Uma aula numa faculdade de medicina. Né? A gente vê, e aí pensando no nosso judiciário, durante 5 anos eu trabalhei num instituto que lidava muito diretamente com a aplicação da Lei Maria da Penha, no Instituto Patrícia Galvão, e na tentativa de formar os operadores do direito para aplicar a lei. E é muito comum em sentenças de violência situações como a da Mariana Ferrer. Na verdade, elas são quase a regra. O caso da Mariana Ferrer se tornou famoso. Mas a regra do não reconhecimento do estupro, quando não há roupa rasgada, o estupro do beco, ela é quase que uma tradição no judiciário brasileiro. Porque parte do pressuposto de que a mulher de alguma forma deu causa, provocou. Olha, né, lá atrás as nossas bruxas voltando, parte do pressuposto de que as meninas, né, ainda que meninas, têm a chamada maturidade superior ao dos meninos. Eu costumo dizer que é a lógica de para o homem desculpa, para a mulher culpa. Né? E há, inclusive, estudos, e eu concordo com tudo que disse a Rayane sobre a não neutralidade da ciência, mas acho que tem um elemento, um aspecto importante que a gente é parte dessa disputa, da qual certamente a Rayane é também componente fundamental, a gente traduzir em números o que a gente debate como perspectiva de sociedade é muito importante. Em 2017, foi publicado um estudo aqui no Brasil e que pegou outros países no mundo sobre como a sociedade enxerga, por exemplo, nas meninas negras mais maturidade e sexualidade do que nas meninas brancas. Isso está diretamente ligado a uma perspectiva escravocrata, herança da lógica colonial e da lógica da servidão
imposta às mulheres em todos os aspectos, as mulheres negras, durante o processo de escravismo, em que além do controle do corpo para a exploração física, para a venda dos filhos, para a reprodução, de maneira a aumentar progressivamente o exército de reserva para o trabalho na produção e reprodução do capital, havia a exploração e o uso sexual como nada vinculado ao debate de prazer. E esse é um debate que a gente precisa trazer de volta para a discussão de estupro na atualidade. Estupro não tem a ver necessariamente com prazer. Não que o violador e o estuprador não sinta, mas o estupro tem a ver com poder, com capacidade de decisão integral sobre a vida do outro, da vítima. Em geral, uma mulher e, na maioria dos casos, mulheres negras. Eu trouxe uma apresentação aqui também para a gente, que eu acho que ajuda a organizar um pouco a nossa conversa. Foi? Todo mundo vendo aí? Agora sim. Agora sim. Ok. Então, acho que tem 5 elementos centrais que a gente precisa sempre trazer quando a gente discute violências de gênero, e a Rayane passou por todos eles, acho que é importante reforçar. O primeiro deles é que a noção de patriarcado, né, a desconstrução do processo histórico, acho que é fundamental. A noção de patriarcado, o domínio de uma masculinidade tóxica que se exerce fundamentalmente sobre nós mulheres, mas que se exerce também sobre a parcela masculina da humanidade, que embora, né, se beneficie de uma série de privilégios do ser homem, ainda que esse ser homem seja o ser homem da classe trabalhadora, explorado, mas é um privilégio tudo que não é um direito garantido a todos, né? E a parcela masculina explorada, pauperizada, né, de origem da classe trabalhadora, tem o privilégio, por exemplo, de não precisar sair de casa todos os dias de manhã e temer ser estuprado na rua. Em geral, os homens têm esse medo se correrem o risco de serem presos. Imaginar o que é viver com isto todos os dias das nossas vidas é algo que talvez a parcela masculina da humanidade não tenha condições, por não vivenciar esse processo. Então isso se torna um privilégio, né? Mas isso não foi sempre assim, né? Na história da humanidade, da construção das sociedades, a gente viveu, antes do estabelecimento das sociedades de classes e antes do estabelecimento das sociedades competitivas que resultaram no processo do capitalismo, a gente viveu sociedades de constituição matrilinear. Sociedades muito desenvolvidas, que a gente costuma chamar de primitivas, mas que deram origem, por exemplo, ao que são as escadarias de Machu Picchu, que são as pirâmides do Egito, que estão aí até hoje, né? E que foram as sociedades que fundamentalmente geraram mão de obra para o processo de escravização que desenvolveu o capitalismo. Porque o processo de escravização que desenvolveu o capitalismo também não foi aleatoriamente organizado sobre o continente africano, origem da humanidade, ou sobre os povos originários. Foi assim organizado porque eram povos que tinham expertise, especialização em uma série de atividades econômicas, do comércio, à irrigação, como lidar com plantação às margens do rio Nilo, passando pela engenharia, pela forja, né, metalúrgica, e que esses conhecimentos foram usurpados no processo de colonização para garantir o desenvolvimento do capitalismo sob controle europeu, e que para isso precisou de uma ideologia e perspectiva de mundo que se constituiu desde o aspecto religioso até o aspecto científico, né? E
E esta é a grande diferença, por exemplo, da escravização moderna, pós-romana, para todos os processos que os mal-intencionados costumam comparar com o que foi o processo de escravidão em escala mundial a partir do século XVI, escravização de vidas humanas. Foi a primeira vez na história da humanidade em que a escravização passou a ser fonte geradora de lucro e de reprodução de capital em escala industrial e global. Né? Pensar nisto é importante para que a gente entenda a noção que a gente traz do ser estrutural. Quando a gente diz que o machismo e o racismo são estruturais para o desenvolvimento da economia capitalista, a gente diz que sem eles não existe capitalismo tal como é hoje. Uma lógica escravocrata que achata salários de todos, assegura direitos só para uma parcela minoritária da população e se reproduz numa lógica de violência que permite falas do tipo do professor numa aula numa universidade. Né? A cultura do estupro é algo que está na nossa tradição populacional, na nossa origem populacional. Foi assim que se deu a miscigenação cantada em verso e prosa como democracia racial no Brasil. Né? E não só no Brasil, nas sociedades de base escravista como um todo. Né? Mas no Brasil há um diferencial importante do quanto isso foi incorporado como um projeto de Estado, inclusive no processo de transição do escravismo ao capitalismo moderno, que levou a que o Estado brasileiro registrasse a necessidade de, em 100 anos, acabar com o componente negro da sua população para se tornar um país desenvolvido. Esse é o patamar de violência que a gente tem na gênese da nossa sociedade e que até hoje autoriza a cultura do estupro que a gente tem. A desumanização do outro é permanente como mecanismo de reprodução da própria sociedade. Né? E isso parece distante quando a gente puxa esse fio, mas pegando para uma outra apresentação, inclusive, dados tão recentes quanto o ano 2000, né? Um tempo histórico é ali ontem. A gente tinha 15% dos brasileiros e brasileiras no país, mapeados no censo de 2010. Em 2000, 15% dos brasileiros e brasileiras nascidos no nosso território eram fruto de estupro, porque eram filhos de mães de 10 aos 14 anos de idade, mais da metade delas negras. A gente está falando de 15% dos nascidos vivos num país do tamanho do Brasil há 21 anos atrás. Coincidentemente, o mesmo período em que se debateu a mudança na legislação, né, do que é o estupro e da tipificação penal do estupro. E também, coincidentemente, o último ano em que esse nível de estratificação de dados foi divulgado. Né? Depois os censos do IBGE foram sendo reorganizados de forma que esse tipo de dados vai se perdendo, um elemento que a gente pode usar para cobrança de políticas públicas e de respostas efetivas e mostrar como o Estado está organizado. Né? Entre 2011 e 2014, o IPEA fez um estudo sobre estupro no Brasil, né? E quase 70% das vítimas eram crianças ou adolescentes. Eu moro aqui do lado do Hospital Pérola Baiton, 58% das atendidas no principal hospital de referência de aborto legal no país tem até 13 anos. É meio deprimente, às vezes, você passar naquela calçada e ver as mães chegando com as meninas. E você sabe o que vai acontecer quando chegam as mães com as meninas no colo. Mas é uma coisa naturalizada no nosso país. E muitas vezes a gente ainda escuta, mas as meninas hoje estão muito sabidas, elas têm muita informação. Sim, a informação do SNAP. Numa cultura social que legitima que um juiz e um promotor ajam como agiram no caso da Mariana Ferrer. Não foi nem uma, nem duas, nem 3 sentenças que nós
lemos no período em que eu estava lá no Patrícia Galvão, que dizia exatamente: a vítima não mostrou resistência, não tinha hematomas, não tinha ferimentos, não tinha arranhões, não tinha roupas rasgadas. Como tipificar como um estupro esse caso? A gente vive num país em que 40% dos estupros acontecem dentro de casa, praticados por um familiar, pai, avô, padrasto, irmão, tio. Seja pela lógica, né, de que a iniciação sexual é um controle familiar e patriarcal, seja pela lógica da correção da sexualidade, né? Nesse bololô de 40% tem muitas vítimas que são meninas lésbicas ou transexuais, que o estupro corretivo, chamado corretivo, é praticado dentro de casa para que elas aprendam a gostar de homens. E você tem toda a lógica racista que potencializa esse tipo de violação quando as meninas são as nossas meninas e mulheres negras. Não à toa a gente está com um destaque muito acima do que é a nossa participação na composição populacional em todos os índices de violações de direitos, sempre acima dos 60%, quando a gente é 25% da população. E, historicamente, o Brasil tem avançado, felizmente, num processo lento, mas tem avançado, de redução das mortalidades, né, da mortandade de mulheres, muito lentamente, da mortalidade e da mortandade de mulheres brancas, porque entre as mulheres negras as taxas só crescem há mais de 15 anos. E isso é o que faz com que a gente não consiga efetivamente reduzir a taxa de conjunto, porque em que pese que tenha havido um decréscimo entre as mulheres brancas, entre as mulheres pretas ou pardas, os índices só crescem todos os anos. Sejam eles mortes, sejam esses feminicídios praticados no âmbito doméstico, pela razão de gênero, seja contra mulheres cisgêneras ou, em particular, contra as mulheres trans e travestis, a quem majoritariamente no Brasil só é dada a opção da prostituição de rua, em geral expulsas das suas casas porque não correspondem à lógica da masculinidade violenta e conquistadora a todo custo, e que acabam, né, pelas agressões vividas no cotidiano na escola, pela expulsão de casa, acabam nas ruas e prostituídas. Ainda tem uma perspectiva de vida de 35 anos no Brasil, e os últimos dados da Associação Nacional de Mulheres Trans e Travestis apontam que no crescimento de quase 40% que houve de letalidade, né, de mulheres trans entre 2019 e 2020, apesar da pandemia, apesar da redução da circulação de pessoas no mundo, etc, 80% dessas vítimas eram mulheres negras. 80%. Porque também ser travesti no Brasil também inclui uma perspectiva de raça e de classe. Não à toa, travesti é um termo que existe no Brasil, não é um termo internacional, porque é em si uma tentativa de desqualificação da transição de gênero, que depois foi ressignificada pelas próprias mulheres travestis, que reivindicam esse lugar de travesti, essa noção de existência no mundo. E isso nos leva a realidades que, muito resumidamente trago aqui, mas que foi parte desses trabalhos de pesquisa nos quais estive envolvida, alguns, como o relatório de situação de direitos das mulheres negras, foi inclusive um trabalho para, mais uma vez, denunciar o Brasil nos fóruns do sistema ONU, que a gente sabe que não é algo que vai resolver, mas algo a gente precisa fazer, porque dentro da regra do jogo jogado, na chamada democracia liberal, a situação é absolutamente fora de controle, de patamar de aceitabilidade no que se diz ser uma democracia, se a gente compreende que a própria noção de democracia liberal contemporânea
não está associada intrinsecamente à sua história, não está associada intrinsecamente à necropolítica, que é a gestão da morte como política de gestão populacional, o Estado definindo quem deve ou não deve morrer, quem pode ou não pode morrer, quem é necessário que morra para aumentar a reprodução do capital ou não. Então, a gente faz essas denúncias não por uma ilusão, né, no sistema estabelecido dentro do contexto da democracia liberal, mas por uma necessidade de, inclusive, confrontar essa democracia liberal com a sua própria autopropaganda. Né? E quando a gente discute a estruturalidade do racismo e da misoginia, do machismo, a gente está debatendo isso. De que, na verdade, a gente está debatendo Marx, né? No livro 1 do Capital, né? De que o capitalismo está assentado não só sobre a exploração econômica, mas para justificar a exploração econômica ele precisa construir todo um sistema de legitimidade àquela exploração legal, jurídico, social, cultural, religioso, que permite que aquilo possa ser depois transformado em norma jurídica. Tem, para encerrar, que eu já falei muito, não sei nem qual o tempo, porque eu parei de controlar o chat aqui. Falta 3 minutos. Que bom que ainda não passei. Se a gente pega todos os índices, e trouxe o Atlas da Violência recém-publicado, né, a gente consegue direitinho montar o mapa que vem desde a trajetória histórica de constituição do Estado lá que a Rayane fez, passando pelo nosso processo de escravização e o que é o retrato do... Por que o governo Bolsonaro existe? Né? Eu costumo dizer que o governo Bolsonaro existe porque ele é o Brasil sem máscara. Desgraçadamente, ele é a expressão de 25%, 30% da população brasileira. Ele é a expressão da nossa não reparação histórica ao que são os crimes continuados do Estado brasileiro, particularmente contra os povos originários, e a gente ainda fala em descobrimento do Brasil, né, nas nossas escolas, mesmo depois das leis 10.639 e 11.618, a gente ainda fala em descobrimento nas escolas, as nossas crianças ainda aprendem assim, e não, né, invasão territorial, dominação e exploração. A gente ainda tem uma historiografia que acaba, no caso, né, tanto dos povos originários indígenas como da população negra escravizada no 13 de maio, né, e que não discute, né, que o Brasil, a derrota da escravização após uma série de levantes, greves, é outra coisa que a gente também não discute, né? Existia classe trabalhadora no Brasil antes de chegarem as levas de imigrantes italianos. O ciclo do ouro, do café, da cana, do açúcar não brotou do chão sozinho, brotou com trabalho, exploração de trabalho ao seu limite, sem remuneração no processo escravocrata. Mas a gente aprende na escola e na universidade que a classe trabalhadora do Brasil surge tardiamente com as levas de imigrantes europeus, frutos de projetos apresentados pelo nosso país em congressos internacionais, em conferências internacionais, da necessidade de branquear a nossa população para, como diz o Chico naquela música belíssima, ainda tornar-se um imenso Portugal. Isso foi projeto de Estado. Aliás, tem um livro que não está na bibliografia citada, mas que eu sempre recomendo, que é o Revoltas, Motins, Revoluções, é um compilado de uma série de artigos a partir de várias teses de mestrado e doutorado, que trabalham muito sobre o estudo dos anais legislativos e judiciários brasileiros, né, e de como o nosso sistema jurídico, nosso ordenamento jurídico, nosso sistema legislativo foi sendo alterado, muito copiado do sistema norte-americano, para a contenção, particularmente das revoltas anti-escravistas, principalmente depois da Revolução Haitiana, e para legitimar
a exclusão da parcela negra masculina e feminina e a subjugação da parcela feminina como parte do processo de reprodução econômica. É muito interessante, não é um livro, um grande compêndio, revoltas, motins e revoluções, as lutas de negros forros no Brasil Império. Ele é todo um estudo, da Alameda Editorial, é todo um estudo sobre discursos nas assembleias legislativas e processos, né, de aprovação de leis e a própria conformação dos nossos códigos jurídicos desde do meados para o final do Império, para assumir aí o capitalismo moderno no Brasil, sobre bases que pudessem conter, né, as revoltas que já havia em solo brasileiro e que se inspiravam em grande medida no processo de revolução haitiana, país que até hoje paga o preço, né, de ter sido a primeira nação a acabar com a escravização no mundo. E se a gente pega, por exemplo, agora, nesse momento que a gente vive, né, a violência contra indígenas, a violência e as violações contra mulheres, em particular mulheres negras, o aumento do encarceramento, o aumento da letalidade policial absurdo, mesmo reforçando, né, num contexto de menor circulação de pessoas. Não à toa os movimentos voltam para as ruas cobrando fora Bolsonaro a partir de iniciativas do movimento negro, que tiveram como principal slogan, logo depois do assassinato do menino João Pedro, onde agora, né, semana passada a gente viu a chacina do Salgueiro novamente, uma comunidade que no último ano viveu pelo menos 6 chacinas sob a pandemia e sob uma teórica decisão do Supremo Tribunal Federal de que as operações de invasão policial no Rio de Janeiro deveriam ser suspensas, não só no Rio, mas se deu provocada a partir da realidade do Rio de Janeiro, deveriam ser suspensas no contexto de pandemia, mas a polícia foi dentro das nossas casas, das casas do nosso povo, continuar matando a gente, porque é parte de um projeto do Estado. E é ele que legitima um professor perguntar se a menina quer ser estuprada com ou sem lubrificante, um juiz, promotor, professor de uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul, afirmar numa sala de aula, como aconteceu 2 anos atrás, que a Lei Maria da Penha, como várias outras no Brasil, foram feitas para não pegar, né? Situações como o episódio do julgamento da Mari Ferrer, que são parte de a forma de reiteração e legitimação sistêmica e estrutural, né, de manter salários aviltantes para as mulheres negras, né, que chegam a metade dos salários de homens brancos, muitas vezes com mais escolaridade, que em nível internacional mantém boa parte das mulheres à margem, por exemplo, de ter internet. João Garrido, que tem uma situação... minutos, Ok, vou encerrar por aqui. De catástrofe do ponto de vista dos índices de violência, né? 5º país do mundo, uma mulher violentada a cada 5 minutos, né? 14 feminicídios por dia, 40% das nossas meninas estupradas dentro de casa, mais da metade chegarem num pérola Byton da vida antes dos 13 anos de idade, muitas vezes grávidas, e precisando do serviço de abortamento legal, e aí se discute, né, por que há essa grita, né, sobre o debate contra a ideologia de gênero, que eu costumo dizer que é contra a ideologia de gênero e raça. Porque se não se debate isso dentro das escolas, que aliás é o principal espaço de salvação das meninas na nossa sociedade, onde muitas vezes elas percebem que estão sendo violentadas dentro de casa, isso continua, essa roda continua girando, e a roda do encarceramento, que é a única resposta que o Estado brasileiro dá, continua gerando
para a produção de trabalho em regime análogo à escravidão, e muitas vezes a nossa sociedade legitima, porque, bom, errou, está preso, como diz o Foucault, né? Merece todo tipo de vingança social, mas quando a gente propõe todo tipo de vingança social, em que nós estamos nos diferenciando do chamado criminoso? E porque para nós é tão mais fácil aceitar todo tipo de violência social quando o criminoso é um negro, pobre, do que quando ele é um filho de juiz, ou um juiz, ou um senador da República, que continua sendo chamado de nobre senador, mesmo com um avião, um helicóptero com 400 quilos de cocaína, né? Por que acontece como aconteceu no Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo, de entrar um promotor que quase mata uma juíza dentro da sua sala de trabalho? Porque um promotor, em geral, um homem branco, classe média, bem criado, formado na USP, não é revistado quando passa na porta do tribunal. Porque essa é a nossa lógica, é o nosso código não escrito de organização da sociedade. O nosso racismo e a nossa misoginia é tão estrutural que não precisou de legislações como a segregação social norte-americana ou o apartheid sul-africano. Ele se reproduz quase que por osmose no desenvolvimento mesmo da nossa dinâmica cotidiana de vida. E aí, para encerrar a última frase, é o que dá a cada um de nós a responsabilidade de transformar essa realidade. Né? Porque se cada um de nós não cumprir o seu papel, não é uma tarefa das mulheres enfrentar a misoginia e o machismo, nem é uma tarefa dos negros e negras enfrentar o racismo. Não foram problemas que nós criamos. Se os homens brancos, ainda que da classe trabalhadora, não assumem o seu papel na transformação dessa estrutura social no cotidiano, ela não vai mudar nunca. Porque a nossa revolução vai estar sempre sob o risco de reproduzir o que, por exemplo, fez o stalinismo, que enterrou a Revolução Russa. Porque, como diz o Mesaros para a última frase, reproduziu a lógica de reprodução do capital com a capa de sociedade pós-capitalista. A gente precisa, então, ir à raiz do problema, efetivamente pensar nos nossos comportamentos cotidianos, entender que o nosso sistema não tem desvio quando os escândalos acontecem, é parte da lógica de funcionamento que a gente precisa combater para efetivamente transformar essa realidade. Aí parece, mas aí não tem solução. Claro que tem, né? Houve a Revolução Russa, o capital não é o fim da história da humanidade, a escravização como modo de organização da produção e da sociedade foi derrubada, né? Ultrapassamos a Idade Média, derrubamos o nazismo, não quer dizer que é fácil, se fosse fácil eu não chamava luta, né? Luta de classe, mas precisa ser enfrentado de conjunto, desde a nossa ação individual dentro das nossas casas, passando pela cobrança efetiva que a gente faz do papel da estrutura de Estado. Eu vou começar até de trás para frente, né, da última, né, seguindo aqui, porque acho que é uma pergunta, né, que ela é recorrente, né, pensar que em espaços, né, de formação, de lutas por um processo emancipatório, ainda se questiona, né, que determinadas pautas sejam colocadas, né, e então aí eu acho que, assim, eu iniciei, né, até a minha fala trazendo a importância do método, né, de compreensão dessa realidade, porque eu acho que é justamente por aí que a gente tem que, né, no campo da esquerda, fazer o processo de reflexão, né? Porque, assim, entendo que o materialismo histórico dialético, ele fundamenta, né, tem fundamentado, né, toda a compreensão aí da realidade
né, no campo da esquerda, né? E, assim, eu confesso que eu não consigo entender que análise é essa que é feita, né, quando a gente fala, né, porque a gente está falando materialismo histórico dialético, né? Eu não consigo entender que análise que é essa que se faz, né, que não consegue, né, compreender que nós estamos falando, né, ao longo da história da humanidade, né, como é que as relações sociais se dão e as relações de poder se dão. Então, assim, eu começo a questionar, né, que eu acho que essa análise, ela está uma análise que ela está, inclusive, enviesada, né, porque, assim, né, no momento que foi elaborado, né, é lógico que o Marx, quando ele desenvolve lá o materialismo histórico dialético, ele tem uma intenção, ele quer estudar o sistema capitalista, compreender o sistema capitalista, mas o método que ele desenvolve para poder compreender o capitalismo é um método que tem pautado a nossa compreensão sobre a realidade. Então, assim, não dá para a gente, senão a gente está reproduzindo uma análise que é lá do século XIX, né? Se nós realmente acreditamos no método, se nós realmente entendemos que esse método, ele é fundamento para a nossa compreensão da realidade atual, não é pegar aquela análise que está lá e vestir a realidade hoje, ao contrário, né? Você pega o método, você pega os fundamentos que estão lá para poder fazer uma leitura, né, da realidade. E aí, que leitura que é essa, né? É uma leitura que, como ele mesmo fala, do desvelamento da realidade, né? Vamos sair disso que está na aparência aqui e vamos chegar na essência, né? Vamos chegar na essência. Então, eu acho que está faltando um passo aí, né, que justamente é a gente chegar na essência e nos elementos que são estruturantes, né, dessa nossa constituição, né, enquanto sociedade. E aí eu não acho que uma coisa é mais que a outra, como eu disse anteriormente, né, eu entendo que para fazer uma compreensão sobre essa realidade, né, nós temos que justamente compreender o conflito de classe que está colocado, né, as intersecções que estão entre classe, gênero, raça e cultura, né? Não dá para você separar e dizer, isso aqui explica mais, isso aqui explica... Não, olhar a realidade brasileira. Então, por exemplo, hoje é impossível a gente, até pelos acúmulos, né, do processo de maturação dos movimentos e acho que de uma própria abertura da ciência, é impossível a gente compreender a realidade brasileira sem a gente fazer uma análise, né, do processo constitutivo, né, a partir da raça, né? Não tem como a gente fazer essa... Então, eu entendo que não tem como a gente... inclusive porque faz parte, né, não tem como a gente compreender o processo de desenvolvimento do capitalismo e o capitalismo que se desenvolveu aqui no Brasil se a gente não fizer uma análise do que significou o racismo nisso. É um componente estruturante. Se a gente não pensar, né, qual foi o papel que foi colocado para a mulher no processo de desenvolvimento do capitalismo, né, a gente não compreende o capitalismo. Então, desculpa, eu estou rindo aqui, mas é porque, assim, rindo às vezes até de nervoso, né? Porque, assim, né, eu começo a questionar que tipo de análise que está sendo feita, né, que coloca algo em detrimento, né, algumas questões em detrimento de outras, né? Então, você pergunta assim, qual que é a saída? Eu acho que a saída é chamar a pessoa para análise com profundidade, né? Então, assim, se você é um membro da esquerda, você tem que fazer uma análise a partir de fundamentos e que vão, né, fazer com que você justamente consiga, né, fazer uma leitura do que é estruturante nesse processo. E eu também tenho, assim... Inclusive, assim, eu sou docente do curso de serviço social, né? E o materialismo histórico, né? A bibliografia de Marx é muito presente, né? E aí, muitas vezes, eu também fico, né, discutindo, assim, também você não tem como você ficar só aqui no macro, né? Porque você tem uma vida que está ali, né? Tem uma vida que está ali, tem uma pessoa que está ali com você, né? Então, como é que é isso, né? E o próprio método já dá elementos para isso, né? Então, por isso que eu chamo... Eu acho que a gente tem que pegar justamente por aí, né? Porque, assim, tem a dimensão que é assim, vamos sair, né, da singularidade para a particularidade, né, para chegar na ideia de totalidade, né? Então, assim, eu só compreendo a totalidade se eu consigo fazer esse movimento, né? Eu vou partir da realidade concreta, né? Vou partir ali né, da singularidade, entendendo que ela não é uma singularidade porque acontece ali, com aquela pessoa, não, aquilo que acontece com aquela pessoa, aquela violência que está lá, né, diz respeito as próprias relações que estão ali na sociedade, e que isso faz parte de uma lógica do sistema. Então, se eu não conseguir fazer esse movimento, que dialética que é essa?
né? Então, muitas vezes eu sinto também que as pessoas elas utilizam, né, a análise materialista, histórico-dialética, assim, tá, então vamos fazer o exercício, né? Vamos chamar, né, para fazer o movimento que realmente o próprio método nos coloca, né? Então, eu entendo que, inclusive, né, pela apropriação, né, que a própria, assim, apropriação no sentido de estar apropriado, né, não de apropriação no sentido de propriedade, né, de estar apropriado, né, desses elementos básicos, tem que chamar para essa responsabilidade, né, para chamar para uma responsabilidade, assim, de que projeto de sociedade nós estamos defendendo. É para a emancipação humana? Se é para a emancipação humana, né, que eu entendo que é para isso que a gente está, né, a perspectiva, né, é justamente de uma sociedade em que haja emancipação humana, não tem como a gente caminhar para esse projeto se a gente não fizer, né, essa reflexão, se a gente não tiver atitude que combata formas de opressão que se dão por essa estrutura, mas que se dão nas relações, elas vão sendo sustentadas pelas relações, e aí, por isso, né, esse movimento dialético ele é super importante. É nas relações micro para combater o mar, a luta é grande, é lá, mas também é aqui no cotidiano, nas relações que eu estabeleço, né, um com os outros, né? Então, entendo que é fundamental, né, e é algo permanente que a gente tem que fazer, até para fazer valer, né, as referências aí que nos fundamentam e que nos dão esperança, né? Porque eu me sinto esperançosa, né? Assim, apesar de falar assim, que dificuldade, mas eu me sinto esperançosa quando eu sinto, né, que eu tenho, né, essa ferramenta, não é mais que uma ferramenta, é uma referência, né, para poder fazer essa caminhada, né? Então, eu acho que isso é bem importante. E aí, eu ouvi a Cláudia aqui falando também, eu não sei se você estava falando da dona Edna, né, que é a referência, isso, a dona Edna. Então, a dona Edna, ela faz parte desse nosso grupo de pesquisa, ela faz parte desse grupo que eu falei, então tem as Mães de Maio da Baixada, mas tem as Mães de Maio da Bahia, do Ceará, então a dona Edna é uma das pesquisadoras conosco nesse processo, né, de discussão... 8 minutos. Oi? 8 minutos? 8 tá. minutos. Tá bom, não, fica à vontade. A dona Edna faz parte aí desse trabalho como pesquisadora do centro que eu faço parte também, né, do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, né? Então, esse processo de construção de conhecimento, né, com as lutas sociais. E aí eu acho que é bem interessante, né, para poder pensar aqui a questão de saídas, né, de perspectivas, que é a gente pensar justamente esses espaços, né, de, ao mesmo tempo que eu tenho essa reflexão, eu tenho essa discussão, né, e a possibilidade de ter aportes, né, da ciência, do conhecimento, mas ser também um espaço de vínculo e de diálogo, que alguém disse assim, olha, tem um coletivo, acho que foi a Kátia que falou, assim, essa possibilidade de poder discutir, mas também de saber que, vivendo uma experiência, eu tenho possibilidade de recorrer a essas pessoas, que eu tenho apostado muito na importância do vínculo, né? Porque também tem alguns espaços que eles são espaços políticos, mas eles têm se tornado uma coisa quase que mecânica, né? As pessoas vão para participar porque... tem que participar, né? Tem que participar. Então, assim, para ser realmente um espaço de vínculo, né? Onde as pessoas realmente podem contar com a relação do outro, porque eu acho que é isso que faz com que aquela esperança que a gente tem, né? A partir de uma perspectiva de sociedade, a pessoa materializa isso na experiência dela. Ó, então, se eu tive isso, eu precisei contar, eu contei com aquele coletivo, porque aquilo que a gente discute é materializado nas relações, né? Então, eu tenho entendido que o vínculo é um elemento super importante, até porque esses processos de violência são processos que geram muito sofrimento, geram muito adoecimento, né? Então, também parece que muitas vezes a luta, ela não olha muito para essas condições que são subjetivas mesmo, né? De sofrimento, de dor, né? Porque, assim, para você estar na luta, muitas vezes você tem que estar disputando aqui em casa alguns lugares, ó, até o horário, né? Mas você vai estar em casa? Você vai sair? Você não vai sair com a gente? Então, parece que você tem que, né? Então, assim, né? Você está na luta, você está, né, atuando para ter uma outra sociedade, implica você fazer ali disputas. Então, se você não tiver esse vínculo, não tiver né, essa dimensão, né, do humano, eu entendo que fica muito difícil. Mas eu entendo que isso é
uma aposta, né? Eu acho que nós temos que apostar em vínculos mais efetivos, né, nos espaços coletivos. E aí, só queria falar mais uma coisinha antes de passar, que eu já sei que eu passei aqui o horário aqui. Acho que foi a Ana que disse sobre a questão aqui do ciclo da violência, né? Nós estamos discutindo muito a questão da violência de Estado, e eu acho que nós temos, né, até definido como um modus operandi. Né? Tem um modus operandi que a gente tem que compreender qual é esse modus operandi da violência, que ele tem um modo que o sustenta, mas que ele vai tendo nuances, né, nuances de acordo com o espaço. Né? Então, se você está... A violência, né, institucional, ela tem algumas especificidades. Se é uma violência que se dá com o vínculo afetivo, ela tem outras especificidades. Mas, de modo geral, né, já é possível a gente identificar o que é que estrutura esse modo, né, de exercício da violência, como algo que diz respeito aí às relações sociais. E aí foi dito sobre a questão da política, né? Eu sempre acho super importante a gente tratar sobre a questão da política, porque política é relação social, né? Muitas vezes a gente também entende a política só no âmbito das instituições, né? É importante estar na política, nas instituições, porque elas dão diretrizes e determinam muitas formas de funcionar, né, vários espaços da nossa sociedade. Mas política é disputar espaço, né? Então, eu entendo que cada vez mais nós temos que estar nesse universo que é o universo público e disputando espaço, portanto, fazendo política. Bom, desculpa, falei de forma mais rápida aqui no final, mas é para não ocupar muito tempo, tá? Eu também vou começar pelo final. Primeiro, reivindicando uma parte do que falou a Kátia e trazendo para a nossa conversa a Audre Lorde, né? Uma teórica feminista norte-americana, lésbica, tem uma frase conceito que é: as ferramentas do senhor ou do dominador nunca vão nos servir para derrubar a sua casa, a sua estrutura, o seu poder de dominação, né? E é isso, não vai ser o opressor que vai nos dar as ferramentas. Então, primeiro ponto de partida e de chegada que eu considero que para nós é o caminho que responde a várias das perguntas, é a necessidade da auto-organização. A auto-organização de negros e negras, de mulheres, não tem nada a ver com... Em primeiro lugar, o conceito de identitarismo, eu já acho que é antimarxista. Um marxista abordar a questão racial e a questão de gênero dessa forma. Porque o conceito de identidade ele foi muito difundido exatamente pelos setores da chamada pós-modernidade para tentar desvincular as coisas. Tentar desvincular a luta racial, antirracista, tentar desvincular a luta antimachista do processo de luta de classes. E o que a gente está dizendo aqui é exatamente o contrário. O processo de luta de classes, o capital, as sociedades opressoras, isso não quer para nada passar pano. Precisam, né, das opressões para se reproduzir. São elas que legitimam a superexploração de uma parcela da população que gera mais valor, acima do mais valor extraído do conjunto da classe. E a partir disso achata todo o salário da classe. Em segundo lugar, salário e condições de vida. Em segundo lugar, e isso foi absorvido com muita força também pelo stalinismo, né? Isso é um outro resgate importante de se fazer, né? Essa tese de que a luta das mulheres divide a classe foi o que justificou o stalinismo revogar o direito ao aborto na Rússia. Foi o que justificou durante muito tempo a perseguição aos homossexuais em Cuba. Então é importante a gente saber onde a gente está parado quando a gente defende algumas coisas que parecem muito revolucionárias, mas na verdade jogam água no moinho, por exemplo, dos setores liberais que dizem que Marx não tratou do racismo ou não associou o racismo à estrutura do capital. Isso está no livro 1 do Capital, gente.
né? Marx diz que não é possível a emancipação do conjunto da classe enquanto uma parcela da classe for marcada a ferro. Né? E quando a gente nega a estruturalidade, o debate sobre a estruturalidade do racismo e do machismo para o capital, a gente colabora com esse discurso de que Marx não debateu o racismo. Né? Isso já estava em Marx, isso está em Lenin, isso está nas teses dos clássicos reivindicados por muitos de nós. Trotsky, em 1935, quando ele discute o programa para a África do Sul, com os trotskistas sul-africanos, tem um elemento que ele coloca que é fundamental. A gente não tem uma visão romântica da classe, porque a classe ela ideologicamente também sofre, né, a propaganda sistêmica cotidiana. Então, quando a gente diz que um trabalhador, um companheiro, um militante é racista ou é machista, isso não é um xingamento. Isso tem que ser visto, em primeiro lugar, como uma categoria de análise para que ele compreenda o lugar dele no processo de luta de classes e a necessidade de que ele, enquanto indivíduo, enfrentar o processo de luta de classe, não basta reivindicar economicamente. Né? Ele precisa compreender o quanto o sistema o aliena, o desapropria da sua consciência de geração de valor para poder efetivamente fazer uma revolução e não reproduzir o que foi o chamado socialismo real. Né? E Trotsky debate com os sul-africanos, por exemplo, a necessidade de reconhecer sem reservas, ele diz, o direito total e incondicional dos negros à independência, no debate que se levantava então no Congresso Nacional Africano sobre uma república negra ou não, e que os operários brancos, os trotskistas, os revolucionários, o marxismo revolucionário, deveria estar incondicionalmente ao lado e sob a direção do que defendia o proletariado negro sul-africano, porque significava efetivamente resgatar a tese da autonomia e independência das nações oprimidas e superexploradas, lá de Lenin, que significava reconhecer que a base da experiência vivida era parte de um processo de formulação programática, não debaixo do chicote dos opressores brancos, palavras de Trotsky. E que os revolucionários não podiam esquecer esse direito das nacionalidades oprimidas, da questão de que as opressões... Não é mágica, vamos fazer revolução e as opressões vão acabar. Né? Há relatos de muito machismo no Comitê Central do Partido Bolchevique. Eram homens parte do seu tempo, que fizeram a principal revolução da história da classe trabalhadora, mas que eram também produto da sua época. Nós não estamos falando de dogma, de Bíblia, de religião, nós estamos falando de processo, de um método, do materialismo histórico e dialético, de analisar as ferramentas que eles tinham então, sem Google, sem internet, né? O que eles fizeram foi fantástico exatamente por isso. As condições objetivas eram completamente desfavoráveis e eles conseguiram pensar para além da sua condição, mas obviamente eles tinham também as suas limitações de serem homens e mulheres do seu momento histórico. Então, nesse sentido, eu já começo a torcer o nariz na hora que falam causa identitária para mim. Porque a minha vida não se divide, a minha e a do conjunto da população negra e do conjunto da população feminina, entre o ser mulher trabalhadora, o ser negra, o ser mulher. O capitalismo pega isso, faz uma massa e usa tudo isso, todas essas minhas condições de vida para se reproduzir. Inclusive, nos colocando parte, né, nos fazendo absorver a sua ideologia, a história, né, de como o sistema de dominação para permitir o imperialismo colonial foi constituído, o chamado iluminismo, para legitimar, né, de que são temas individuais, de que a gente pode manter as coisas em caixinhas. A gente usa categorias de análise para
facilitar fazer a análise, mas a realidade não está nas caixinhas. Não é? Se a gente diz que é possível derrotar, destruir, derrubar o capitalismo e reconhece que ele tem uma estrutura e uma superestrutura, quando a gente diz o racismo e o machismo não são estruturais, a gente está conflitando exatamente com a principal noção de Marx, que a sociedade tem uma estrutura econômica e uma superestrutura ideológica. Quando a gente diz que a gente não, né? Quando setores da esquerda dizem que essas lutas dividem a classe, ou que mulheres trans, pessoas trans, principalmente mulheres, né, não seriam mulheres porque foram educadas numa construção de uma lógica masculina e de dominação, a pobre da Simone de Beauvoir deve dar pirueta no túmulo, né, sobre o tornar-se mulher, o que é o se constituir um papel social de mulher na sociedade, e a gente está deshistoricizando um processo, e é tão louco, porque a gente diz, bom, a mulher trans não é mulher porque ela foi educada, cresceu numa situação de educação de privilégio. Bom, e a pessoa abriu mão de todos os privilégios, escolheu abrir mão de todos os privilégios para se tornar alguém que vai estar sobre todas as opressões e violências. Não faz sentido. Aí, aliás, eu queria corrigir um dado, eu falei em aumento de 40% dos assassinatos de mulheres trans de 2009 para 2020, não foi 40%, foi 70%, até 31 de agosto de 2020. E eles contam com o nosso silêncio, Kátia, exatamente com o nosso silêncio, com nossa permanente educação a nos questionarmos se estamos loucas, porque isso garante a manutenção de privilégios, é o que eu falei no início. Assim, nossos companheiros se beneficiam de que uma fala de um homem no ambiente público brasileiro tem mais autoridade do que o de uma mulher. Quantas vezes vocês já não se pegaram fazendo uma proposta e depois um homem fala exatamente a mesma coisa e olha, nossa, que proposta fantástica o fulano deu. Depois de 15 mulheres terem dito a mesma coisa num espaço de militância. Né? E, por outro lado, é importante a gente não trabalhar com uma noção cristã, né, religiosa, de culpa, e sim de responsabilização. Porque a culpa é o que permite dizer, eu não tenho culpa porque é estrutural. Então, a sociedade não teria mudado se ninguém tivesse responsabilidade, assumido a responsabilidade de um papel nos processos de transformações sociais que aconteceram ao longo da história. Indivíduos assumiram um papel de responsabilidade por mudar as realidades que estavam postas no processo histórico. Então, não se trata de culpa, mas também não pode se tratar de desculpa, e sim de responsabilidade. Assim como só a pena, do ponto de vista da instituição penal, que não tem nada de corretivo, reeducador, ressocializador, simplesmente uma máquina de moer gente para também reproduzir capital de graça. Não à toa o perfil prisional, não só do Brasil, mas de todos os países do mundo, é majoritariamente formado por populações não brancas, né? ou imigrantes, porque tem a ver com realimentar essa lógica, fazer a roda girar. Não tem a ver com reeducar, ressocializar ou criar condições diferentes. E por isso parece que sempre foi assim, mas não foi sempre assim. Né? A gente tem na história, né, como eu tinha falado no início, as sociedades matrilineares. A opressão da mulher está fundamentalmente ligada, como falou a Kátia, ao surgimento do capitalismo das sociedades de classe. E, em particular, de novo, sigamos o dinheiro, ao controle da prole, do direito de herança. As sociedades matrilineares, os matriarcados, foram combatidos como uma lógica para uma parcela das mulheres também, né? Porque as mulheres que se tornam objeto são as mulheres que não eram objetificadas antes, sob o escravismo. Por isso é importante que a luta antirracista não é só uma luta minha de mulher negra, porque para libertar as mulheres brancas é preciso que elas entendam que a objetificação de uma mulher negra
serviu historicamente para legitimar o que depois virou o discurso do sexo frágil. E aí a Sojourner Truth, fantástica, brilhante, né, no debate das sufragistas norte-americanas que eram contra o voto da população negra, incluindo as mulheres negras. Escute, e eu não sou uma mulher, né, porque a justificativa é que as mulheres frágeis, coitadas, né, não podiam estar ocupando o espaço público. Mas que mulheres não podiam estar ocupando o espaço público? Já tinha muitas mulheres ocupando o espaço público do trabalho escravo, seja na lavoura, seja na indústria, seja na pré-indústria. Isso era trabalho, eram mulheres, eram pessoas, né? E tudo isso, ao fim e ao cabo, para concluir que eu já passei, é o que permite a gente compreender que o relacionamento abusivo, né, a lógica indivíduo-indivíduo, ela é a ponta desse sistema, e por isso a responsabilidade individual de cada um. Né? Se é legítimo, socialmente falando, que um homem tem mais autoridade que uma mulher quando ele faz uma colocação, nós mulheres somos educadas a isso, né? A submissão em última instância, porque é ela que legitima o direito de herança, que é ela que legitima que a propriedade ficará detida nos domínios do capitalista. Então, compreender isso é fundamental para que a gente possa enfrentar qualquer tipo de relacionamento abusivo, porque ele também não se dá só nas relações afetivas. Os relacionamentos abusivos muitas vezes se dão dentro das relações familiares, dentro de espaços até mesmo de militância, de atuação comum. Por que automaticamente numa polêmica política, por exemplo, para encerrar, é tão natural, eu não acho que nada na vida seja natural, que se levante a voz para impor uma posição, que se projete o corpo para defender uma posição. A autoridade, o poder do um sobre o outro. Em geral do macho branco, seja ele rico ou trabalhador, sobre as mulheres, os negros e negras, os chamados subalternos. E aí a gente precisa discutir que feminismo e que marxismo a gente quer, se ele é de fato um feminismo para o conjunto, para a coletividade, que também não seja só o feminismo do empreendedorismo, o feminismo do ocupar postos na política é fundamental. E o Brasil é atrasadésimo nisso. Mas também precisa a perspectiva de um programa, porque a Damares no posto que ela está não serve para nada. Então, e só é possível fortalecer esse debate do programa a hora que o conjunto da esquerda compreender que isso não é um debate de mulher ou um debate de negros e negras. A hora que for para a rua, o único movimento que a esquerda brasileira fez nos últimos 20 anos de ir para as ruas massivamente, efetivamente, num caso de questão antirracista, anti-LGBTfóbica e antirracista, foi o assassinato da Marielle. Olhemos para cada um de nós onde estamos em cada uma das manifestações negras, onde as direções brancas não têm o privilégio da fala, do protagonismo, onde cada um de nós estamos nesses momentos. E onde estão os militantes e as militantes, mulheres, negros e negras, em todos os atos. Isso é importante. E aí a gente discute lugar de fala, que muitas vezes alguém aponta, mas isso é interdição do... Não posso falar porque não sou negro nem sou mulher. Nossa militância masculina já entendeu que no 8 de março não é dia de pedir para pegar no microfone, embora alguns tentem. Porque é tão difícil entender no debate antirracista que quem precisa dirigir o processo revolucionário é quem efetivamente vive a opressão na carne, mas precisa com o apoio à solidariedade ativa, não só o apoio joinha do conjunto da nossa classe, do nosso operariado revolucionário.